O UFC 299 vai ter a revanche entre o atual campeão peso galo do UFC, Sean O'Malley, contra o equatoriano Marlon Vera, o único adversário que o venceu. E é basicamente por esse motivo que essa luta tá acontecendo de novo, já que o Marlon Vera não era o atleta mais credenciado para disputar o cinturão contra o O'Malley, tinha outras pessoas que estavam bem na frente dele, como o Merab Dvalishvili e o Corey Sandhagen, que acabou de vencer o próprio Marlon Vera. Mas ainda assim resolveram fazer essa luta de novo e a narrativa é basicamente essa, é a chance do Sean O'Malley vingar a única derrota da sua carreira. Uma derrota que até hoje o O'Malley não considera como uma derrota, ele não acha que perdeu essa luta. E hoje vou contar pra vocês o que aconteceu no primeiro encontro entre Sean O'Malley e Marlon Vera no Conto das Lutas de hoje. Sean O'Malley foi descoberto no Contender Series, com a vitória arrasadora que fez o Dana White pular da cadeira. Não só o nocaute foi bonito, mas o O'Malley realmente mostrou que era diferente, uma trocação muito diferenciada, golpes precisos, fintas, muita fluidez nos ataques. É aquele tipo de lutador que você bate o olho e percebe que ele é diferente, ele tem um algo a mais. Aliado a isso, dentro do octógono, fora do cage, ele tinha uma personalidade muito forte, sabia se comunicar muito bem, era carismático, provocador. E quem vocês conhecem que tem essas mesmas qualidades dentro do octógono quanto fora? Na hora o Dana White bateu o olho e pensou: caramba, ganhei na loteria pela segunda vez, achei o segundo Conor McGregor. O'Malley então foi contratado e logo foi taxado como a próxima grande estrela do UFC. Rapidamente a popularidade dele decolou e ficou claro que se esse cara se tornasse campeão um dia, ele seria uma grande estrela, talvez tão grande quanto o Conor McGregor. E sabendo disso, o UFC foi bem cuidadoso com o O'Malley, colocando ele para subir uma escada lenta, só que bem cuidadosa, rumo ao topo, começando com adversários de baixo calibre e ainda aumentando o nível de competição aos poucos. E o O'Malley foi vencendo todo mundo, chegando a entrar no ranking do peso galo na 14ª posição. Até junho de 2020 ele já tinha feito 2 lutas no ano, tava com 4 vitórias seguidas no UFC. E ele pretendia fazer 1 ou 2 lutas ainda em 2020 para fechar o ano. Só que apesar do O'Malley já ser ranqueado, o UFC ainda estava sendo bem cuidadoso com os adversários dele. E por isso eles colocaram o desranqueado Marlon Vera para ser o próximo adversário do O'Malley, em agosto de 2020. E na época o Vera não parecia ser grande coisa. Ele até teve boas vitórias, mas não era nada demais. Tanto que o O'Malley ainda era o franco favorito para esse combate. E pessoal, não se engane, o O'Malley podia estar com uma vida facilitada de certa forma no UFC, mas ele era um grande lutador, ele é um excelente lutador. É aquilo que eu falei, você batia o olho nele e percebia que ele tinha algo diferente, principalmente na trocação. E apesar do Vera ser mais experiente, a expectativa era de que o O'Malley iria superar o equatoriano na luta em pé. E o começo da luta, apesar de equilibrado, já deixava claro uma diferença de velocidade entre os dois. O O'Malley estava muito mais rápido do que o Vera. Só que nesse nível de competição, são os pequenos detalhes que fazem a maior diferença. E apesar de ser mais lento do que o O'Malley, foi o Marlon Vera que acertou o golpe que determinou o fim da luta. Na metade do primeiro round, Vera acertou um chute baixo que de início pareceu inofensivo, mas o O'Malley percebeu que esse chute foi diferente. Acontece que o golpe pegou bem no nervo fibular do Sean O'Malley, que é responsável principalmente pelos movimentos do pé. Eu não sou um especialista no assunto, mas basicamente, se você for atingido por um forte impacto nesse nervo, ele pode fazer com que você sofra a síndrome do pé caído. Basicamente, você perde a movimentação do seu pé por um tempo. É quase como se ele tivesse desligado. E isso já aconteceu em outras lutas. Atletas que foram atingidos nesse mesmo nervo e perderam a movimentação do pé, e até chegaram a tropeçar sozinhos. E foi isso que aconteceu com o Sean O'Malley. Depois que ele levou aquele chute, ele basicamente virou um lutador de uma perna só. E a princípio, ele conseguiu esconder bem, já que o Vera não percebeu o que havia feito. Só que a movimentação do O'Malley foi ficando cada vez mais lenta, mais estranha, ele começou a dar umas tropeçadas, começou a ficar cada vez mais nítido que tinha alguma coisa errada, e o Vera percebeu. Principalmente quando o O'Malley começou a tropeçar sozinho, ele mal conseguia se manter em pé. Ele ainda se levantou e ficava de olho no relógio. A missão dele agora era sobreviver pelo menos a esse primeiro round,
ver se ele conseguia se recuperar naquele intervalo. Só que faltando alguns segundos pro fim do primeiro round, o O'Malley tropeçou de novo. E dessa vez o Vera foi pra cima e acertou duras cotoveladas no solo. Herb Dean interrompeu a luta e assim Marlon Vera rendeu a primeira e única derrota da carreira do Sean O'Malley, quebrando completamente a banca. E essa foi a história. Foi assim que Marlon Vera venceu o Sean O'Malley. O problema é que o O'Malley não aceitou e até hoje não aceita essa derrota, pois ele duvida que o Vera tinha realmente intenção de atingi-lo exatamente naquele nervo. Então na cabeça do O'Malley aquilo ali foi basicamente um acidente, e que se não fosse esse acidente, ele teria vencido o Marlon Vera. Então ele considera esse combate como uma vitória, e sendo assim, até hoje ele se considera um lutador invicto. Aquela história, ele se identifica como lutador invicto, a gente tem que respeitar. E muita gente ficou do lado do O'Malley, dizendo que o Vera teve sorte. E o interessante é que depois dessa vitória contra o O'Malley, a carreira do Marlon Vera finalmente decolou. Na luta seguinte ele enfrentou José Aldo, onde ele acabou perdendo por pontos, mas entregou uma luta muito dura para o ex-campeão. E aí depois, entre 2021 e 2022, ele atingiu o auge da sua carreira, emplacando 4 vitórias seguidas com grandes atuações, chegando a aplicar nocautes brutais contra ex-campeões como Dominick Cruz e Frank Edgar, e também deu uma surra no Rob Fonte. Em 2023, o Vera estava no top 5 do peso galo, era a elite da categoria, mas aí acabou sofrendo uma derrota para o Corey Sandhagen. Sobre o O'Malley, depois da derrota para o Vera, ele também decolou e emplacou 6 vitórias seguidas. Em 2022, ele venceu o ex-campeão Piotr Yan, que o credenciou para a disputa do Cinturão dos Galos em 2023, que foi quando ele nocauteou Aljamain Sterling e assim foi coroado o novo rei da categoria. No fim das contas, apesar daquele tropeço no meio do caminho, o Sean O'Malley cumpriu seu destino, se tornou campeão do UFC. Mas antes de prosseguir com a sua carreira, ele tem assuntos inacabados. E nessa mesma noite em que ele se tornou campeão, o Marlon Vera venceu o Pedro Munhoz e com isso os astros se alinharam. A revanche vai acontecer. Nesse sábado então vamos descobrir se foi sorte, se foi golpe de sorte ou se o Marlon Vera realmente merece vestir esse cinturão do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.